Peço aos vereadores que façam o registro da presença para darmos início à sessão. 7 vereadores presentes, há quórum para a abertura da sessão. Declaro aberto a sessão. Convido o vereador Serjão para que faça a leitura do texto bíblico. Peço a todos que puderem que fiquem de pé. Boa tarde a todos. Leitura do texto bíblico. Disse depois ao que tinha convidado: quando deres o almoço ou o jantar, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não, porque eles vão também convidar-se por outra vez, retribuindo assim: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás feliz para eles por não terem como lhe retribuir, e será retribuído na ressurreição dos justos. Lido o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece ao vereador Serjão pela leitura do texto bíblico. Solicito o primeiro secretário, vereador Davi, para assumir secretariar os trabalhos. Ausente, vereador Zezito, segundo secretário, também ausente. Vereadora Neuzinha, terceira secretária, para secretariar os trabalhos. Por favor, será uma honra. Depois que eu ler a ata. Ata da 75ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 4 dias do mês de agosto de 2016, Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nesta cidade. A hora regimental para início da sessão, às 16h05. O senhor presidente vereador Davi Ismael solicitou o registro eletrônico para a verificação de quórum da abertura dos trabalhos. Com a presença dos senhores Luizinho Coutinho, Rogerinho Pinheiro, Luiz Emanuel, Fabrício Gandini, Marcelão, Reinaldo Bolão, Zezito Maio, Nami Cheque, Davi Ismael. No exercício da presidência, 9 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao vereador Luiz Emanuel a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução 1919 de 2014. O senhor vereador leu da tribuna o livro de Evangelho segundo São Marcos, capítulo de 1 a 3. Compareceu o vereador Vinícius Simões. Lida a seguir pelo vereador Zezito Maio, a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. O vereador Namicheque assumiu a presidência. Compareceu a vereadora Neuzinha de Oliveira e o vereador Devani Ferreira. Lida a seguir o expediente interno, constando a leitura dos deferimentos e indicações 3040, 3042, 3045, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, 3041 a 3045, de autoria do vereador Reinaldo Bolão. Compareceu o vereador Max da Mata. Encaminhado o senhor presidente às comissões pertinentes, oferecendo as seguintes pareceres à comissão: a emenda apresentada pelo autor do projeto que discutiu o vereador Rogerinho Pinheiro, encaminhado pelo vereador Vinícius Simões, submetendo ao presidente a votação da comissão que emitiu parecer pela constitucionalidade. Comissão da mesa diretora, aprovação, submetida a matéria e votação do senhor presidente.
que foi a mesma rejeitada, por 5 sim, 6 não, uma abstenção. Aprovado por 8 votos favoráveis, o projeto de lei número 369, contido no processo 13.135, de 2015, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que institui a Semana de Artes Marciais. O vereador Luiz Emanuel assumiu a presidência. Discutir o vereador Luiz Emanuel, Zezito Maia e Vinícius Simões. O projeto de lei 191, contido no processo 6.804, de autoria do vereador Davi Ismael, que fica denominado Escadaria Rita da Silva Pimenta, logradouro público no início da escadaria dos trabalhadores. Submetido em votação, o presidente foi submetido 10 votos favoráveis. Esgotada a pauta da ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os vereadores a comparecer à próxima sessão ordinária, no dia 9 de agosto de 2016, que para a qual designou expediente interno e externo em ordem de dia, trabalhos e comissões, o que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 16 horas e 56 minutos, do que para constar vai lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário da mesa. Ata lida como redigida, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Presidente, consulta o plenário se há alguma correção a fazer na ata. Não havendo, a presidência considera a ata aprovada. Senhor presidente, Pois não, vereador. pela ordem. Pois não, Pode vereador. ser? Claro. Obrigado. Eu queria, em relação ao primeiro projeto, que é um veto na cabeça de pauta, que vai ser apreciado por essa casa, existem hoje, nós estamos aqui com a presença dos engenheiros, dos arquitetos, dos tecnólogos, que estão aqui nos prestigiando, para apreciar essa votação. E como é feito constantemente nessa casa democrática, sempre aberto um espaço para que haja uma manifestação das partes, como esse projeto é um projeto importante para a cidade, e é importante que todos os vereadores tenham um parecer técnico profundo em relação a ele, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse abrir uma exceção para que o representante deles, da categoria, pudesse falar para nós acerca do projeto na hora dos oradores inscritos das lideranças partidárias. Ok, vereador. Assim que chegar a hora dos oradores inscritos, se os vereadores concordarem, Ok. Então, muito obrigado. faremos senhor como presidente. sempre fizemos. Ok. Expediente interno. Projeto de lei 180, Davi Ismael. 180, 181. Indicação 3.069, vereador Vinícius Simões. 3.070, Marcos da Mata. 3.071, vereadora Neuzinha de Oliveira. 3.072, Devani Ferreira. A 3.083, vereador Reinaldo Bolão. 3.084, vereadora Neuzinha. 3.085, vereadora Neuzinha. 3.086, vereadora Neuzinha. 3.087, Fabrício Gandini. Ao número 3.091. 3.689, Davi Ismael. Liderança partidária, senhor presidente. Leitura do expediente externo. 7ª, 6ª sessão ordinária, 9 de agosto de 2016. Ofício, Prefeitura Municipal de Vitória, Segov. O excelentíssimo senhor prefeito Luiz Santo Rezende, prefeito municipal de Vitória, comunica que vetou totalmente o autógrafo de lei 10.646 do projeto da vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui, que ficasse instituído o Dia Municipal do Combate ao Aedes aegypti e conscientização. O excelentíssimo senhor prefeito de Vitória, Luciano Rezende, comunica que vetou totalmente o autógrafo de lei, projeto de lei 10.645, projeto do vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo, passageiros e da outras providências. O excelentíssimo senhor prefeito de Vitória comunica que vetou, que sancionou com errata o autógrafo de lei número 10.621, referente ao projeto de lei 3 de 2015, de autoria do vereador Max da Mata, que institui o Dia Municipal em memórias à vítima do Holocausto no município de Vitória, lei número 8.975. Ofício do Gabinete, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, convidando para compor grupo de trabalho visando a adequação da Lei da Inovação Estadual. Ofício número 922, encaminhado o termo de compromisso 93/2016, celebrando entre o município de Vitória e a Fundação Otacílio Coser. Expediente externo lido, senhor presidente. Chique. Obrigado, vereadora.
Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente, com a hora das lideranças partidárias, os vereadores inscritos. No entanto, porém, o vereador Serjão solicitou à presidência, aos demais vereadores, que ceda o tempo para que algum representante possa fazer uso da palavra, como é de costume. Então, nós vamos suspender a sessão, não é isso, vereador? Exato, por favor. Suspendemos a sessão e podemos também suprimir os oradores inscritos e as lideranças partidárias. Exato. Ok. Os vereadores concordam? Ok. Então, sessão suspensa e por um prazo de até 40 minutos. Tá, senhor Maurício Ceoto, o primeiro a falar, representando o mercado São imobiliário. quantos que vão falar, São vereador? 3. Só para a gente... São 3. Maurício Ceoto, representando o mercado imobiliário, o senhor Helder Carnieri, presidente do CREA, e o Tito, representando o presidente do CAL, o Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Ok. Tá? 10 minutos cada um, 10 minutos vereador? cada um, no máximo. Ok. Tá? Ok. Sejam bem-vindos. Boa tarde Boa tarde a todos. Não. De novo. Boa tarde. Isso. Boa tarde a todos os presentes, em especial os vereadores. Meu nome é Maurício Ceoto, eu sou engenheiro civil, atuo no mercado imobiliário da Grande Vitória há mais de 30 anos e tenho participado ativamente da construção dessa legislação, juntamente com o vereador Serjão, o CREA, o CAL, o CREA, também sou inspetor do CREA, nosso presidente está aqui, juntamente com nosso vice-presidente, o Fred Rosalém, e demais servidores do nosso conselho, e juntamente com o CAL também, nós trabalhamos há mais de 3 anos para que essa legislação fosse viabilizada e que isso pudesse trazer segurança às edificações das nossas cidades. Fazer um breve histórico só para entendimento de todos, porque muito se fala, mas a gente observa que poucos realmente têm conhecimento do que aconteceu. Em 2013, o vereador Sérgio apresentou à prefeitura, apresentou nessa casa uma legislação que foi vetada e que, em acordo com o próprio prefeito à época, esse veto foi mantido em função de haver nessa legislação algumas situações que não estavam bem esclarecidas. Então, a partir daí, nós começamos a construir uma nova legislação, tentando buscar dentro dessa uma situação que todos pudessem ser contemplados, todas as situações pudessem... Só um minuto. Pois não. Peço às pessoas aqui na Câmara que prestem atenção no discurso do nosso visitante. Bom, então, essa legislação, dessa nova construção, participou o CREA e o CAL, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Serra, através de representantes devidamente indicados, e alguns representantes também das câmaras de Vila Velha e de Vitória. Então, dentro dessa nova legislação, ficou contemplado todas as situações prováveis e necessárias para que um laudo de inspeção predial correto seja feito. É importante ressaltar que mais de 400 das maiores cidades do país possuem essa legislação em vigor. No Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas também o estado do Rio de Janeiro, ele possui essa legislação plenamente em vigor. E isso, ao nosso ver, ajuda muito, contribui muito para evitar que existam problemas de desabamentos, problemas graves que vêm ocorrendo sistematicamente, e a gente
que faz vistorias permanentemente, diariamente, a gente consegue detectar muitas outras tragédias que com certeza ocorrerão se providências não forem tomadas. É importante também ressaltar que aquele proprietário de imóvel, quer dizer, a quem atinge essa legislação ela vai atingir ao proprietário do imóvel, quem construiu o imóvel. E, portanto, não há por que se questionar se quem construiu o imóvel tem ou não condições de mantê-lo. É uma obrigação dele. Todo mundo que compra um carro, 3 meses depois de sair da concessionária, vai levar o carro para fazer manutenção. Então, não tem por que se questionar se quem tem a obrigação de manter tem condições ou não. Apesar de tudo isso, e aí considerando algumas situações questionadas, a gente inseriu nessa legislação uma situação onde a própria legislação federal, que é a Lei 11.888, prevê a assistência técnica gratuita. Então, se em alguma situação alguém comprovar que tem um imóvel, mas não tem capacidade financeira de mantê-lo, o poder público, tanto na esfera estadual, federal e municipal, tem por obrigação de lei dar essa assistência técnica a essa pessoa, correto? Então, fica totalmente resolvido essa questão. Um outro ponto bastante relevante que se discute vai gerar custos ao município. Isso nós tomamos o cuidado de evitar com que haja esse encargo ao município, ao poder público. E isso foi feito da seguinte forma: todo laudo de inspeção predial elaborado por um arquiteto ou por um engenheiro, ele necessariamente tem que estar acompanhado de uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, ou uma RRT, responsabilidade técnica do arquiteto. E, por consequência, o Conselho, periodicamente, pode informar ao município quais as edificações estão devidamente regulares ou não. Portanto, não há por que se dizer que o município terá que botar fiscais na porta de cada prédio para poder verificar se a legislação está sendo cumprida. Então, foi sugerido, inclusive, para efeito até depois de regulamentação, o próprio município pode lançar no carnê de IPTU de cada um desses, eletronicamente mesmo, não há necessidade nem de operação de quem quer que seja. Lançar a informação no carnê e aí cada um vai saber se está cumprindo ou não a legislação no carnê de IPTU anualmente. Então, isso evita com que haja necessidade de fiscais atuando nessa área. E tira de cima do município um grande problema, que é atender às exigências que hoje acabam caindo na Defesa Civil, que tem que ter um corpo técnico capacitado para poder verificar se as edificações estão ou não em condições de habitabilidade, correto? Um outro detalhe importante, que se fez uma confusão grande aqui nessa casa há poucos dias, no discurso do vereador Gandini, se misturou resistência do concreto com manutenção. O engenheiro que deu a orientação a ele de que, ao longo do tempo, o concreto tem mais resistência, estava perfeito na colocação dele. Só que nós não estamos tratando aqui de tempo de cura de concreto, resistência de concreto. Nós estamos tratando aqui de manutenção. Manutenção, se você não der, vão haver infiltrações, descolamentos de pastilha, corrosão de aço, que é o principal problema aqui na nossa região, e isso faz com que a estrutura se torne, tenha problemas, tenha patologias, e isso causa os problemas que a gente acabou de verificar aí, desabamento, que graças a Deus aconteceu de noite. Vocês imaginam se essa tragédia tivesse acontecido durante o dia com uma colônia de férias funcionando? Quantas pessoas e quantas crianças não teriam morrido? E aí, me desculpa o Luciano, a ausência do Luciano, eu sou amigo pessoal dele, estudamos juntos, mas eu venho falando com ele há muito tempo. Ele, no meu entender, ele tem que ter responsabilidade sobre isso.
Nós estamos tentando aprovar essa legislação há muito tempo. E se o poder público não cobra a manutenção de quem deve, quem vai cobrar? Som. Bom, Só uma pergunta, pois não. rapidamente. O projeto fala em 15 anos para a primeira vistoria. Eu não estou entendendo essa ligação dessa catástrofe com o projeto, porque, assim, nos parece um oportunismo, assim, extremo fazer essa ligação o tempo todo, Vereador. como se fosse culpa de alguém o que aconteceu ali, talvez de quem projetou, de quem... E sim, a culpa, mas o projeto fala em 15 anos para a primeira vistoria. Não. E toda hora fica essa ilação como se fosse a solução de todos os problemas, que nada cairia na cidade de Vitória se esse projeto estivesse pronto. Então, assim, eu estou começando a entender que existe não só um processo técnico de sendo discutido, mas nós estamos fazendo um processo político, e isso está estranho. Então, eu queria entender, porque o Helder Carnielli foi para a televisão falar que se o projeto tivesse, não teria caído nada. Eu não consigo entender isso, me desculpe, mas eu estou começando a achar que esse processo não é técnico, é político. Bom, vereador, para entender, basta ler a legislação. Me parece que o senhor, infelizmente, não a leu. A legislação deixa claro que toda edificação, a partir do momento de entregue pela empresa construtora, ela tem que ser elaborada um termo de entrega. Isso é norma, tá? Ok. A partir de então, passa-se a ver a necessidade da vistoria para o laudo de inspeção. Então, toda edificação que tenha de 0 a 15 anos, segundo artigo da legislação que está sendo votada, deverá ter um laudo de inspeção elaborado a cada 5 anos. Portanto, só para explicar, se essa legislação estivesse em vigor, aquele prédio que caiu deveria ter passado por 2 laudos de inspeção. 2 laudos, ele tem quase 10 anos. Então, ele deveria aliás, 3. Ele teria o termo de entrega e mais 2 laudos de inspeção. E qualquer profissional minimamente qualificado tem condições de verificar que a estrutura dá notícia do que vai ocorrer. Então, quando engenharia entrega hoje, não tem que fazer nada. Engenharia. Hoje, quando entrega, acontece o quê? Quando entrega, elabora o laudo, o termo de entrega. Hoje já é para assim. Caracterizar, exatamente, Ok. para caracterizar a entrega do imóvel. A partir da entrega do imóvel, há necessidade do acompanhamento periódico disso. Maurício. Ninguém tem... Pois não. O senhor foi interrompido pelo vereador Gandini. Eu vou lhe dar mais 1 minuto, porque o tempo acabou. Mais 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais. Ok. Para aí vir outra pessoa falar. Bom, então, só esclarecendo, a cada 5 anos para cada imóvel que tem até 15 anos, de 16 a 45 anos, esse tempo se reduz para 3 anos, para cada laudo de inspeção a cada 3 anos, e acima de 46 a cada 2 anos. Foi comentado aqui que uma cidade com 500 anos não tem acidentes. Ora, está cansado de ver cair marquises, uma série de acidentes até fatais no centro de Vitória, diversos problemas decorrentes de falta de manutenção ocorrem diariamente. E se isso não for regulamentado, vão acontecer novas tragédias. Eu estou à disposição para qualquer pergunta e agradeço a oportunidade dos esclarecimentos. Ok, muito obrigado. O próximo orador. Senhor Tito, presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Espírito Santo. 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, presidentes. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns a essa casa por estar discutindo um tema que é tão importante, tão rico, e por acaso, de acordo com o nosso momento. Mas eu entendo que o que a gente está conversando aqui é sobre algo muito maior. Quando a gente fala de Vitória e do Espírito Santo, de modo geral, a gente tem orgulho de falar dos quase 500 anos, mas, na verdade, para quem pesquisa um pouquinho, basta lembrar, pela idade até da maioria de nós, que até a década de 70, Vitória tinha muito pouca estrutura e ainda estava fazendo seus aterros. O centro de Vitória começou a ter uma ocupação efetiva
com uma estrutura de prédios, edificações de grande porte, nesse período. E eu não estou falando de 500 anos, eu estou falando de 40 anos, 45 anos. E desde então, o centro de Vitória passou por um adensamento, abandonou esse adensamento, passou a ocupar outras áreas, como Praia do Canto e Enseada, deixando no rastro um conjunto de edificações que ninguém sabe o que está acontecendo. Qualquer um de nós aqui tem clara a imagem de que aquele ambiente hoje do centro de Vitória, que foi construído na década de 70 e 20 anos depois abandonado, ele é um ambiente insalubre e com seus riscos. Ninguém aqui pode avisar qual o risco, porque ninguém conhece esse risco. E nós estamos produzindo edificações sem produzir adequadamente o conhecimento e a estrutura para mantê-las, assim como a gente faz com o nosso carro e com o nosso próprio corpo. Alguém imagina viver acima de 30, 40 anos sem começar a frequentar algum tipo de procedimento de cuidados periódicos? Impossível. E a edificação não é diferente. Todo material ele tem um tempo de resposta. E é exatamente pensando nisso que as legislações têm evoluído. Então, eu entendo que a questão do Green Park, que caiu recentemente, não é um fato em si motivador do que está sendo discutido nessa casa. Muito pelo contrário. É um fato para estimular se esse tipo de situação poderia ser evitado ou não e que outros poderia. E fica claro perceber que poderia. Esse e outros muitos mais. Isso que eu acho muito interessante deste momento. É a capacidade que todos nós temos, em setores institucionais, técnicos e legislativos, de produzir e aprender a partir da realidade. Toda a legislação que nós temos de combate a incêndio e segurança, ela surgiu e cresceu a partir de grandes eventos, como o incêndio do edifício Joelma, ou mesmo foi bastante evoluída com o incêndio da Boate Kiss, recentemente no Rio Grande do Sul. Isso deixa claro que o nosso papel não é só prevenir, mas aprender com a realidade e pensar para frente. O concreto é um material maravilhoso, absolutamente resistente, mas ele sofre com o tempo, ele tem vida útil, e sofre ainda mais se todas as estruturas ao redor passarem a funcionar não adequadamente, uma infiltração, um sistema elétrico inadequado, qualquer obra de intervenção que fragilize isso, enfim. Eu acho que nós estamos falando aqui é de criar uma cultura que valorize as pessoas, e a forma de valorizar neste caso é cuidar do ambiente que elas convivem. A evolução da legislação brasileira em todos os âmbitos nos últimos 20 anos foi enorme. Recentemente, nós tivemos 2 NBRs que chamam bastante atenção, vereadores. A NBR 1575, que trata do desempenho do material, ou seja, quando nós projetamos e especificamos o material, nós estamos nos comprometendo com o tempo de durabilidade e com a resposta que ele tem que dar. Existem normas específicas para manutenção. Por que não transformar essa norma numa legislação? Se ela foi tão pesquisada, se ela foi tão estudada, está sendo aplicada com sucesso, por que não começarmos a mudar a cultura? O carro tem 100 anos, e tem poucos anos que nós começamos a usar o cinto como obrigatoriedade, tem meses que nós começamos a acender o farol, nós estamos aprendendo a usar um veículo que tem 100 anos. E a cidade é a mesma coisa. A nossa cidade, com 45 anos de urbanização grave e intensa, ela vai começar a sofrer e devolver problemas para a sociedade. Nós queremos não só não ter problemas, como queremos uma cidade digna, com um ambiente digno. E eu entendo que esse tipo de legislação que está sendo tratada aqui, que é muito similar a outras em diversos lugares do Brasil, ela é bastante pertinente. E eu entendo que, por já ter sido aprovada, é uma legislação não mais de um ou dois, mas de todos aqui. Então, eu fico muito feliz em estar tratando neste momento dessa questão. E acho muito pertinente que se reavalie, porque temos que ter certeza que vale a pena. E como técnico, eu garanto, é uma excelente forma de prevenir problemas. Há garantias que nunca haverá problema? Não. Mas há garantia que nós podemos, pelo menos, nos preocupar, estar atentos e ter sempre um profissional buscando essa informação para resguardar o leigo. O leigo não sabe diferenciar uma trinca de uma fissura pequena ou algo absolutamente grave. Quem que pode fazer isso? É o profissional habilitado, o engenheiro, o arquiteto. Então, eu dou os parabéns pela pauta, é uma pauta absolutamente atual, não apenas pelo incidente que tivemos recentemente, mas por toda a evolução da legislação de segurança das edificações e de manutenção das edificações, que tem evoluído muito nos últimos 20 anos no Brasil. E eu sinceramente espero, os arquitetos estão bastante atentos a esse momento, que os vereadores, que essa casa reconheça a importância das cidades, a importância
desse ambiente que a gente vive e que ele tem que ser seguro e salubre. E que a segurança aí que a gente está falando não é de responsabilidade individual e eu faço se eu quiser, mas é uma responsabilidade coletiva, de ação individual, mas de interesse coletivo. E o que a gente está falando aqui com essa legislação é a segurança das pessoas e da cidade interessa a todos e queremos que todos tenham atenção a isso. Ter um imóvel não era apenas comprar um terreno e construir esse imóvel, mas assumir o compromisso com a sociedade de que eu posso manter esse imóvel em condições de habitação e de segurança para a minha comunidade. Muito obrigado, senhores, é isso. Ô Tito. Ok. Presidente, gostaria de estar parabenizando Vossa Excelência pela forma clara que expôs a questão de debate nessa tarde aqui na Câmara Municipal, até porque eu acho que esse é o debate, é o que nós podemos fazer daqui para frente. Independente desse projeto que hoje a Procuradoria da Prefeitura colocou como inconstitucional, aqui vetou, né, o projeto que essa Câmara aprovou, mas independente dessa questão, teremos daqui para frente um novo momento de discussão. E aí eu acho bacana essa discussão vir para a Câmara, envolver os vereadores para estar conhecendo, né, ouvindo, como o senhor trouxe agora um debate esclarecedor para nós, porque muitas vezes nós temos aqui formas de pensar, formas de discutir, e não chegamos muitas vezes no ápice de nos esclarecer alguns pontos de vista. Então, assim, quero parabenizar essa fala, esse tempo que o senhor usou a tribuna para até mesmo me colocar à disposição em outros momentos de debate, de discussão, porque eu vejo que realmente há uma necessidade na cidade de Vitória. Nós devemos, sim, aumentar esse debate, segurança. Hoje, considerando em questão de nível de capitais, nós estamos ainda crescendo, né? Quando você vai na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, eu não sei exatamente como funcionam as legislações nesse sentido, que aí nós devemos muitas vezes seguir os bons exemplos que já roda, né, no meio da engenharia, da área civil, da construção civil, que dessa forma a gente possa implantar as coisas boas. Muitas vezes aqui nessa casa nós trazemos ideias, né, discussões, até mesmo de outros lugares, de outros estados, mas que venha valer a pena aqui. Então, assim, eu quero só ressaltar e dizer que estou à disposição, independente da questão do veto, que é uma matéria que ainda nós vamos estar discutindo, né, o teor dela aqui nessa casa, vamos votar, mas pelo fato, sim, dessa discussão estar passando por esses 15 vereadores, temos hoje a visita de engenheiros aqui, pessoas que são da área, que eu acho que essa aproximação hoje está sendo importante para o futuro da legislação nesse segmento na cidade de Vitória. Quero parabenizar Vossa Excelência. Presidente, eu queria fazer Obrigado. uma pergunta, Tito. Boa tarde. Zezito, só rapidinho. Não, Marcelão. depois você fala. Boa tarde. Eu aprendi uma coisa na vida, que a gente tem que evoluir. E a prevenção é um ótimo negócio em tudo que nós temos na vida. Estamos aí, a Zika, que veio, estão tentando fazer uma vacina, previne a prevenção. Estão gastando recursos. Sei que nesse momento, a gente até quando pega um projeto, tem gente que fala que vai, mas não tem nada que pague uma vida humana. Não tem nada que pague uma vida humana. E tudo aquilo que vem para beneficiar essa vida humana, pode contar comigo. Porque quando eu estou doente, eu procuro um médico. Às vezes a gente tenta fazer um puxadinho aqui, ali, quando não tem dinheiro. Mas quando a gente tem uma situação saudável, a gente procura um engenheiro, um arquiteto para nos dar respaldo naquilo que nós vamos construir. Então, tudo aquilo que vem salvar uma vida humana, que vale qualquer sacrifício, pode contar comigo, votarei para derrubada do veto, porque não tem política melhor que a política para salvar uma vida. Pode contar comigo. Ok. Vereador presidente. Tito, né? Isso. Eu queria, sim, parabenizar também a sua fala, que inclusive convenceu o vereador Rogerinho a votar na derrubada do veto.
Parabéns pela fala que conseguiu, acho que esse debate é importante aqui nessa casa. O vereador Rogerinho conseguiu ouvir o senhor e eu acho que vai votar pela derrubada do veto. Parabéns. Vereador Sérgio. Pois não. Tito, só dar uma saudação ao Tito, que ele foi muito feliz na fala dele, assim como o Maurício, colocando a real necessidade, o cuidado que temos que ter com as estruturas das edificações, assim como temos com o nosso corpo, com tudo na vida, com o nosso carro, por que não no local onde habitamos. Então, acho que esclareceu bastante, porque a inspeção para os imóveis até 15 anos são de 5 em 5 anos. Portanto, aquele imóvel lá, que tem 7 anos, teria passado por uma inspeção recente e provavelmente teria identificado alguma coisa que pudesse nos alertar para evitar coisas daquele tipo. Então, Tito, muito obrigado, parabéns pela fala. Obrigado. Mais alguém irá falar? O próximo e último é o senhor Helder Carnielli, presidente do CREA, Espírito Santo. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, Gandini. Boa tarde, Luiz Emanuel. Boa tarde, o presidente dessa comissão, dessa plenária, Vinícius Simões. Bom, se falou-se muito a respeito desse projeto de lei. Usaram como tributo político, e não é tributo político, é ciência, é sabedoria, é trilha do conhecimento, é proteção para a sociedade. Esse projeto já roda o Brasil em todas as cidades. Todas as cidades maiores já se aprovou esse projeto de vistoria. É bom saber que esse projeto não saiu da cabeça do vereador Sérgio. Saiu do Conselho Regional. O Sérgio simplesmente foi um veículo. E não é político, nem candidato a prefeito. Esse projeto ele veio para proteger a sociedade. E vai acontecer outras tragédias se nós não conseguirmos o poder municipal, que é o objetivo do poder desta casa, de normatizar a fiscalização dessas construções. Para quem não conhece, com a tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, a queda do edifício atrás do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a queda do edifício de 15 andares lá em Belém, a queda do edifício de 13 andares na cidade de Fortaleza, e milhares de outros eventos têm acontecido sinistramente por falta de manutenção de vistorias prediais. Por falta de manutenção, por falta de laudo predial. Nós tivemos conversando com o vereador Emanuel, foi no nosso gabinete, equacionamos que nós iríamos aprovar, não no intuito de enfrentamento com o prefeito municipal. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Nós estamos aqui para proteger a sociedade, como vocês estão aqui para proteger a sociedade. Nós estamos aqui acabar com política de baixa rasteira e pensar para frente. É ciência, é tecnologia que está aqui embutido nessa lei. Aqui está a BNT, para quem não conhece a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e sua NBR 5674. Está escrito aqui dentro desse projeto. Os normativos é de sua responsabilidade, não é a responsabilidade do Conselho. Tudo que foi falado aqui, o nosso nobre colega do CAL, o Tito, e mais o representante da inspetoria de Vila Velha, eu acho que esclareceram a dúvida do Gandini. Eu não vou entrar no detalhe. Mas aqui está ciência, é entendimento, poderão ser evitados. Isso não é custo. Isso não é custo, poderá se evitar tragédias no futuro. Isso que tem de grandeza nesse projeto. Não é do Serjão,
Esse projeto nasceu nas câmaras técnicas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do qual o Gondini chamou que seremos os nossos futuros caça-níqueis, 40 mil engenheiros do Estado do Espírito Santo, que nós temos a maior engenharia desse país, é o Estado do Espírito Santo. Vocês não conhecem a dimensão da engenharia do Espírito Santo. Engenheiro não é caça-níquel. Engenheiro tem que ser respeitado. Essa luz que está aqui foi feita por um engenheiro. Essas cadeiras que está sentado foi feita por um engenheiro. Essa roupa que está aqui vestido tem inteligência do engenheiro. As ruas tem arquitetos que planejaram. Nós não podemos, em hipótese alguma, levar isso para a ciência, para o lado da política de rasteira. É inteligência que está aqui, é vida. É vida que está aqui. E nós não vamos aceitar. O ônus político vai ter se vocês não aprovarem isso daqui. Nós vamos para a rua. Isso aqui já está em toda a cidade, em todas as capitais do país. Nós queremos usar isso aqui, senhores vereadores. Nós queremos usar como exemplo para ir a toda a cidade do Estado do Espírito Santo e as suas câmaras municipais aprovar essa lei. Isso aqui tem ciência pura. É tecnologia, é estudo, é BNT, é inteligência. Não estamos aqui para brincar. Você imagina se aquela laje pretendida fosse toda ela ligada na estrutura do prédio e descesse tudo? Quantas vidas morreriam de noite? São 168 apartamentos, 168 famílias. Multiplica isso por as 4 pessoas. Então, mais de 500 pessoas estariam todos enterrados naquele troço ali. E poderia ter sido evitado. Tá? Eu queria discutir, não vou discutir técnico, o Gondini não é engenheiro. Mas eu acho que o caminho, isso daí, eu estou à disposição de vocês. Ok. Vejo que o presidente da Michec está presente. Queria solicitar que ele assumisse a presidência da casa. Ou que ele possa vir mais em breve. Que ele está presente aqui. Bom, algum vereador gostaria de fazer alguma fala em relação ao que foi dito? Ok. Queria agradecer. Vereadora Neuzinha. Eu gostaria de parabenizar. A gente vê a emoção porque a gente sabe que é responsabilidade. Por isso tem a emoção. Obrigado. A emoção, ela não vem para o embate, ela vem no compromisso. E eu, em 2000, apresentei uma proposta nessa casa, no ano de 2000, vereador Serjão, aonde que nós queríamos, quando foi criada as regionais de obras, a nossa proposta é que cada regional tivesse um engenheiro e um arquiteto para orientar, acompanhar e também para ajudar a desenvolver os projetos das pessoas de baixa renda para a construção de suas casas, considerando que a fiscalização vai nos morros, autua, mas não há uma orientação, só há uma fiscalização. Na época não foi aprovado, mas a gente observa essa necessidade, considerando que nem tudo é rocha, tem terreno argiloso, né? Eu, por exemplo, morava no Morro de São Benedito, a nossa casa, na época, caiu, como outras casas podem cair. Então, a gente acha que a prevenção é melhor, né? É melhor cuidar do que curar, né? Então, eu parabenizo, compreendo, me coloco à disposição, votei no primeiro momento, continuo à disposição, independente de qualquer coisa. Estamos aqui para somar e ter vitória. Se você me permite, pois não. Se você me permite, isso não é só Vitória, qualquer cidade do Brasil, nós temos 2 ou 3 cidades dentro da mesma cidade. Nós temos uma cidade, toda ela regular, os ricos da Praia do Canto, de outros cantos por aí afora, os nichos regulares, o pessoal que ocupa os morros em áreas de observação de grande risco e suas áreas irregulares, o pessoal do mangue que estão irregular. Isso é o desafio que a gente disponibiliza para vocês, de criar políticas públicas visando consertar isso a custo, de maneira que pode ser da forma da engenharia pública e arquitetura pública. Está aqui o nosso amigo Vitor, Tito Carvalho. Tito Carvalho,
eu acho que nós podemos avançar e muito, e precisa e muito. Você pega a cidade igual a Vila Velha, tem 500 mil habitantes, mais ou menos 350 mil habitantes vivem em áreas irregulares. Aí o município perde porque não recolhe IPTU, perde porque não consegue alvarás, perde por muita coisa. E quem paga isso cada vez mais é a população. E não tem a receita suficiente para dar conta do desafio que o município tem que dar com saúde, educação e segurança. Eu acho que nós podemos crescer muito, vereadora. E o Conselho está à disposição para desenvolver política desta forma. Obrigada. Obrigada. Vereador Serjão, depois o vereador Gandini. Ele tinha pedido antes. Eu queria parabenizar o presidente do CREA, Helder Carnielli, pelas palavras cheias de técnica e também de emoção, por que não? Por quê? Porque nós estamos desde 2012 trabalhando nesse projeto. O CREA, como ele falou, isso nasceu dentro do CREA, com o apoio do CAL, e no último momento tivemos participação, inclusive, das prefeituras de Serra, Vila Velha, da Câmara de Vila Velha. Inclusive, quem participou desse debate intensamente para a produção desse documento foi o vereador do PPS, Ricardo Quiabai, participou desses debates, certo? Então, conosco em várias reuniões. Então, nós temos aí a certeza de que esse projeto é um projeto excelente para a sociedade. Tanto é que, quando ele foi vetado pela primeira vez, em conversas com o então chefe de gabinete do prefeito, Fernando Rocha, ele apontou um ponto que tinha lá de inconstitucionalidade, que ele pediu que fosse corrigido, e falou, ó, Serjão, vamos deixar derrubar esse veto, permanecer, manter esse veto, vocês corrigem e voltam, que vocês vão ter o apoio nosso para poder aprovar esse projeto. E, infelizmente, corrigimos, mas não foi o que observamos. Então, eu espero que essa casa possa corrigir esse erro que é o veto nesse projeto, sem nenhum sentido. Ok, vereador Gandini. Queria, senhor Helder Carnielli, tudo bem? Tudo bem. Queria primeiro parabenizar pela forma como defende a matéria, dizer que, num primeiro momento, de fato, desconfiei totalmente da intenção da matéria, até porque, numa cidade em que a gente tem uma idade já avançada, não é uma cidade nova, apesar do arquiteto ter colocado aqui que tem um endensamento a partir da década de 70. Justo. Nós temos um projeto em que as edificações acima de 50, 60 anos possam ser, de 2 anos, ter que fazer esse laudo. Nos pareceu algo exagerado no primeiro momento. A propositura, ela infelizmente, ela não foi discutida com essa casa, foi simplesmente com o vereador Serjão. E, assim como Vossa Excelência é engenheiro, nós aqui sabemos da necessidade de alguns projetos de vir do Executivo, porque tratam, inclusive, de questões de fiscalização, como você mesmo colocou, questões que mexem muito com a questão administrativa da Prefeitura, mesmo que se coloque, não vai precisar da Prefeitura fiscalizar, que o próprio CREA ou os órgãos de controle vão fazer e identificar para a Prefeitura. Assim que identificar para a Prefeitura terá que tomar providência. Então, existe mexer com a atividade administrativa da Prefeitura, ela, determinantemente, a gente tem aqui os projetos, quando isso ocorre, eles vêm do Executivo e são discutidos nessa casa. Infelizmente, esse projeto não foi discutido nessa casa. Ele veio à tona no momento de tragédia, não foi um momento em que a gente tinha conhecimento. O CREA, infelizmente, não nos convidou para essas discussões públicas importantes, até porque, quando são colocados as partes, o CAL, o CREA, não sei mais qual a entidade que foi citada. CAL e CREA. CAL e CREA. Nós temos a outra parte toda da sociedade interessada, que são as pessoas que edificam na cidade, e que a gente precisa fazer uma discussão ampla, e é função dessa casa fazer essa discussão.
Então, esse projeto tramitou normalmente aqui, foi aprovado, inclusive, no primeiro momento, inclusive com, acho que, todos os nossos votos, e após veio novamente uma inconstitucionalidade, por talvez não partir da onde deveria ter partido, que era a prefeitura. Eu não entendi a falta de diálogo com a prefeitura para que isso viesse de forma mais coesa e a gente pudesse votar com total tranquilidade, até porque a gente votou no primeiro momento entendendo ser importante. Assim como Vossa Excelência tem a questão de ser engenheiro, entende de concreto, eu não entendo profundamente, mas nós aqui sabemos da questão da constitucionalidade e pela segunda vez há uma insistência em fazer o projeto a partir de um vereador. Então a gente não consegue compreender a motivação disso, mas compreendo, estamos num processo democrático, que a gente escolhe as forças políticas, que a gente faz a incursão com elas. Não temos dificuldade com isso, o vereador Sérgio é um vereador que é atuante nessa área, é engenheiro, tem a sua participação. Só que a gente entende, a gente já viu diversos, e o vereador mesmo podia ter falado a vocês, que esse tipo de projeto, quando não parte do executivo, dificilmente recebe um parecer que não seja pela inconstitucionalidade. A gente vive isso aqui no dia a dia, tem essa sensibilidade. A sensibilidade que você tem de entender que o projeto não vai trazer uma série de... como eu inicialmente desconfiei, até porque o vereador uma vez apresentou aqui um projeto para beneficiar empresas de seguro. Então a gente achou que era a mesma coisa, a segunda vez ele fazendo uma incursão para o particular dele. Então a gente achou que era isso. Desculpa se de fato atingir de forma equivocada, mas talvez o projeto nasceu de forma equivocada. Não na discussão, concordo que vocês fizeram uma discussão profunda, mas que a gente poderia ter feito uma discussão mais ampla com a sociedade, inclusive com essa Câmara, que infelizmente não foi convidada. Jordine, eu posso te adiantar o seguinte. O rito, ele foi... Eu estou fazendo gesto. Foi pro forma em muitas cidades do Brasil. Eu não sei como é que correu aqui dentro. Sai mesmo da Câmara. Não é inconstitucional porque não é matéria de gabinete tipo da Casa Civil, da Prefeitura, não sei como é que da Procuradoria, talvez, do gabinete. Mas entendemos o seguinte, eu solicito que vocês aprovem o projeto. Casa o IPTU com os laudos temporais, nós podemos normatizar isso depois dentro do Conselho, junto com o CAU, nós podemos desenvolver isso, inclusive com a Secretaria de Obras de vocês, vai ser uma outra discussão, nós podemos avançar. Ele não tem inconstitucionalidade, porque esse projeto aqui é cópia, inclusive, de muitas leis, igualzinho por aí fora do Brasil, e não saiu de gabinete de prefeito. Talvez politicamente, nós tentamos conversar com o prefeito. O prefeito sempre dava aquela esquivada, nunca atendeu a gente para resolver esse problema. E a gente nunca teve aqui dentro para discutir também. Pode ter sido um erro nosso aqui dentro. Mas aqui foi aprovado, não teve problema para aprovar. Teve uma questão que foi aprovada por maioria absoluta. A gente achava que as coisas estavam andando. Então, por isso que, às vezes, agora tem esse momento. Nós não pegamos na caída do prédio lá, não, sabe? Isso aqui já está aqui desde 2012. Depois renovamos. Foi aprovado no ano passado. Foi vetado. Nós estamos trazendo... Talvez se tivesse aprovado, tivesse valendo, poderia ter evitado esse caos aí. Só para contribuir com relação... Vereador presidente. Vereador Vinícius, tem que... Vereador Luiz Emanuel, depois o vereador Zezito Maio, eu peço ao presidente Namicher que assuma os trabalhos. Helder Carnielli, meu conterrâneo, dileto amigo, saudar todos os engenheiros e arquitetos aqui presentes, o CREA, o CAU. Dizer o seguinte, muito do que eu poderia refletir já foi dito pelo vereador Fabrício Gandini e já está devidamente contestado de maneira qualificada por Vossa Senhoria. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, são duas coisas distintas. Esse plenário, ele é cheio de contradições. Isso é marca do Legislativo Nacional. Não é só aqui. É na Assembleia Legislativa, são nas Assembleias Legislativas, é no Congresso Nacional. Contradições que precisam, com o tempo, serem removidas, e até porque nós necessitamos, inclusive, de remover alguns entraves que fazem que o Poder Legislativo tenha prerrogativas muito aquém do que mereceriam ter para poder aprovar legislações aqui dentro.
De fato é verdadeiro isso. Por exemplo, a Lei de Edificações 4.821/1998, ela é datada de 1954, com uma revisão em 98. Mas é ela, Helder Carnielli, que hoje contesta a prerrogativa do vereador em legislar sobre essa matéria. É ela que coloca sobre questionamento. Vereador Luiz, só para não te atrapalhar, não já está me botou o tempo. atrapalhando. Não, porque Vossa Excelência não pode me interromper. Não, porque ele não botou o tempo. Não tem problema, Vossa Excelência não pode me interromper, por favor. Já está atrapalhando. É professor, senão... Querido, mas porque você tem essa mania? Está suspenso. Vossa Excelência fica sempre preocupado em aparecer, mas eu estou querendo discutir tecnicamente esse assunto, até porque eu tenho responsabilidade com o tema. Eu fui relator na Comissão de Justiça, conversei com o CREA, conversei com a Universidade Federal do Espírito Santo. O vereador Zezito não quer deixar eu falar. Eu queria pedir a Vossa Excelência que me ajudasse. Isso não é possível. Só esclarecer, nós não estamos em sessão, nós suspendemos. É preciso fazer ele entender. Inclusive, haverá na sessão o espaço para discussão da matéria. Então, o pessoal está aproveitando para fazer os questionamentos, esclarecimentos aos convidados. Não obstante, vereador presidente, nós estamos aqui diante do representante número 1 do CREA. Nós temos satisfação a dar ele aqui. Eu sentei à mesa com o CREA, com o Vormar Loss, com o Helder Carnielli, me comprometi a estudar com afinco essa matéria, fiquei 2 semanas com a minha assessoria fazendo esse debate, discutindo exaustivamente, a imprensa nos procurando. Fizemos reunião na Comissão de Justiça semana passada aqui com 5 vereadores fazendo análise sobre uma relatoria que eu tive que fazer, naturalmente movido por essa interpretação, Helder. E te digo o seguinte, há inconstitucionalidade sim. A tese foi defendida pela minha assessoria, reverberando aquilo que foi reverberando aquilo que foi datado pela Procuradoria da Prefeitura de Vitória, remetendo essa discussão a um plano que só cabe ao município, ao Poder Executivo, elaborar. Porque ele gera despesa à medida que o projeto ele cria. Não tem despesa nenhuma para o município. Tem não. porque... Por contrário, desonera o município. Ele tem porque a máquina administrativa, quando ela é movimentada, eu não estou concordando, não, Helder. Eu estou dizendo para você que pela legislação atual, ela existe sim, ela mostra. A contrariedade se baseia no fato de que a proposta atribui ao poder público responsabilidade que a legislação já conferiu ao particular, sobrecarregando a máquina administrativa com obrigações que, desde a publicação do Código de Edificações 98, são do responsável pelo imóvel, equipamento, do responsável técnico ou profissional devidamente habilitado. Esse é o parecer proferido pela minha assessoria técnica, advogados, etc., corroborando com aquilo que foi dito pela Procuradoria do município. Eu quero terminar... Luiz Manel, eu arranjo 20 advogados, faz 20 parecer diferentes. Eu sei, mas você conhece bem de engenharia, a gente conhece um pouco mais de poder legislativo. Pois eu estou te falando que parecer é uma coisa, não é inconstitucional. Não é inconstitucional, Luiz Manel. Isso aqui está no Brasil inteiro. Não, eu sei, querido, mas no Brasil inteiro, como eu disse no início, se aprovam leis inconstitucionais. A Câmara de Vitória tem tentado primar... São Paulo é igualzinho. Mas São Paulo é excrescência do poder legislativo do país. Rio de Janeiro é muito mais exigente. Mas aqui é muito melhor que lá, Helder. A Câmara de Vitória é muito melhor que a Câmara de São Paulo. Posso te garantir isso. Ela tem muito mais rigor, é muito mais limpa, ela é muito mais espartana, ela é muito mais rigorosa. Ainda que nós tenhamos contradições aqui, os vereadores se debruçam sobre as matérias aqui com excelência, com dedicação. As nossas comissões se reúnem. Eu queria jogar a mesa, eu acho que isso, aí entra num aspecto que eu não tenho conhecimento, com o aspecto não, mas eu político. queria terminar, excelência. Eu queria terminar, eu quero te ajudar, você não está entendendo. Eu preciso fazer um relato para encerrar, vereador presidente, para poder dizer o seguinte, ainda que tenha tudo isso sido colocado, eu não posso, de forma alguma, discordar com o mérito dessa discussão. Então, obrigado. Não, o seu voto. Querido, olha só, o meu voto já foi dado. Meu voto foi dado na Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade. Outra coisa, o voto ser dado em plenário. Nós estamos discutindo essa possibilidade aqui, sim. Beleza, eu fico agradecido. Nós estamos discutindo essa possibilidade. Porque agora, não precisa, Helder. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o que nós não podemos tratar aqui é como se isso aqui fosse uma casa técnica e não fosse política. Eu não trato essas coisas com hipocrisia. Essa aqui é uma casa política, sim. E tem que ser. Política. E tem obrigação de ser. Mas responsavelmente política. Concluído, Excelência. Concluído. Presidente, eu estou na vez aqui também. Eu estou na vez, não vou poder Vocês falar? Querem fazer o questionamento também? Claro. Eu só lembro do horário que a gente tem. Não vem com esse papo. O vereador Zezito, até 1h da manhã, tá bom pra gente aqui. Vereador Zezito, se o senhor me permite, o senhor está com a fala? Apesar de ser pescador e a educação que a minha mãe me deu, foi melhor do que muitos professores podem ensinar seus alunos. Pois não, Bolão, pode falar. Helder, só para complementar a questão da constitucionalidade, eu criei uma lei aqui, a Lei 7.122,
que ela cria o Programa de Arquitetura e Engenharia Pública para promover assistência técnica e jurídica na elaboração de projetos e construção de edificações. Isso só está complementando uma lei federal. Tranquilo, é. Então, é constitucional. É. Ao meu ver, o projeto apresentado pelo vereador Serjão, você tem algum custo com relação às vistorias que vão ser executadas. Mas isso, ao meu ver, isso não é custo, isso é investimento, que poderá poupar algumas vidas se vier acontecer algum tipo de acidente. E quem vai pagar isso não é o poder público, é o setor privado. Perfeito. Senhor presidente, posso falar? Posso falar? Não, posso falar? Pois não, Excelência. Eu estou quem está com a palavra? Eu, vereador Marcelão. Vossa Excelência cedeu para o Bolão. Não cedi. Ele me perguntou. Presta atenção, Vossa Excelência conversando. Cedeu a vez? Não cedi a vez. Ele me pediu se ele poderia permitir a falar uma lei. Pode falar. Eu, como ele me pediu, apesar de eu ser de uma família de gente humilde pescador, costumo sim e tem na educação. Se o vereador Marcelão também estiver querendo falar na minha frente... Lógico, eu vou manter... Vou manter a sua linha aqui, vereador. Pode falar, depois eu falo. Não tem problema nenhum. Depois o vereador Marcelão. Sou arquiteto. Engenheiro e os arquitetos. O mundo já começou a ser feito pelo arquiteto, que é o maior de todos nós, né? Mas não me assustam esses que querem desqualificar os mais humildes. Mas é humilde com H mesmo, que daqui a pouco eles falam que é com U. Eu queria dizer aqui que essa casa está acostumando, doutor, que eu fiz um projeto, para te dar um exemplo, das grandes geradoras de lixo, pegar o seu próprio lixo e fazer uma economia para o município. O executivo foi lá e vetou, porque diz a mesma coisa que tem, fala para todos os projetos, porque é de vício de iniciativa. Sabe por quê? O executivo ia mandar um projeto igual a esse que o Serjão está botando agora. Isso sim é política de baixa qualidade. Como vetou o meu e botou o dele. Vetou e botou o dele. E disse que o meu era de vício de iniciativa, se eu estava até reduzindo o custo para o município. Nós estamos acostumados nessa casa aqui, jogar esses verdadeiros, jogarem para a plateia. Agora eu queria dizer, vereador Serjão, que eu tenho o maior orgulho de todos os vereadores que tem aqui. Não vou entrar nessa, eu posso testemunhar que Vossa Excelência é um vereador que dignifica essa casa, é um vereador ético, e eu conheço a linha de Vossa Excelência aqui. Isso não vai tremer essa casa. E dizer que nós temos que respeitar sim. Quando vem com esse debate do custo, doutor, me preocupa é o custo da vida. É aquilo que quer jogar vocês, uma entidade respeitosa contra a opinião pública, como se você estivesse atrás de dinheiro, que na realidade não é isso, que vocês querem é uma qualidade de vida para todos nós que somos leigos no assunto. Às vezes eu passo embaixo de uma marquise, para mim está tudo bem, vocês que são do esquema, está tudo bem. Eu vou dar só um exemplo. Vocês podem entender de engenharia mais do que eu, agora mais de muqueca você não entende mais do que eu, porque é cada um na sua. Então, por orientação do CREA, Vossa Excelência pode ter certeza que vou votar a favor com o vereador Serjão, sem medo da régua dos metidos professores dessa casa, querendo ser melhor do que o outro. Vereador Marcelão. Carnieri, assim, quero parabenizar mais uma vez o discurso de vocês. A família Carnieri, aliás, me persegue lá de Jardim da Penha com o padre Edivaldo, fez um excelente trabalho lá, eu sei disso. Um excelente trabalho lá na comunidade, e você também, em frente ao CREA, está aí também dando um show. Parabéns pela sua fala. E quero dizer, o prefeito Luciano, ele eu não sei o que ele tem, porque ele não recebe ninguém. Não recebe só o CREA, não. Ele não recebe os vereadores, não recebe ninguém. Isso é do jeito dele mesmo. O vereador Zezito colocou muito bem na questão do Uber, foi assim na questão do Uber, projeto dos vereadores que ele veta, depois ele faz. Projeto do vereador Zezito na questão do lixo, ele veta, depois ele faz. E é assim na história também do projeto do vereador Serjão.
Ele veta e nós vamos derrubar esse veto aqui hoje. Nós vamos derrubar esse veto aqui hoje. E eu tenho certeza que alguns vereadores, por isso que é importante a sociedade estar organizada igual vocês estão. Porque eu tenho certeza que alguns vereadores hoje queriam votar junto com o prefeito, hoje vão votar com vocês. Parabéns e conto com esse voto desse vereador aqui. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao Carnieri. Mais alguém deseja fazer algum comentário? Vereador Davi? Queria dar as boas-vindas ao CREA. Carnieri, bom tê-lo aqui. Conhece a profissão do meu pai, o Ismael, meu irmão, engenheiro. Seu pai vai votar no conselho. Sei do valor e da importância do conselho para a cidade de Vitória. Então, qualquer sentimento, qualquer fio desencapado no popular com relação ao bom convívio que precisamos ter entre CREA, apoiando, sugerindo pautas boas e aquilo que venha contribuir com a segurança dos moradores da cidade de Vitória, estamos abertos, receptivos, e esse é o sentimento que o mandato do Davi Ismael quer ter, e acredito que todos os vereadores terão. Quero fazer também menção ao trabalho do vereador Serjão. Vereador Serjão, um quadro do nosso partido. Cadê o Serjão? Mas fica registrado, fica nas nossas atas. Um quadro que foi do PSB, hoje está no PTB, mas que dá uma demonstração de grandeza e razão pela qual admiro em várias oportunidades aqui nos debates da casa. Ele apresenta uma lei construída a várias mãos e isso merece ser reconhecido, porque muitas vezes o vereador vem para cá e entra no seu pequeno mundo e cria uma redoma em volta de si e é incapaz de dividir e de construir e de reconhecer que muitas vezes nós não sabemos e não conhecemos todas as temáticas e que precisamos nos aproximar de pessoas que assim sabem. Então, eu parabenizo o CREA pelo seu trabalho, pela agilidade na prestação do serviço lá no Gran Parque, de se fazer presente, de mostrar, de querer fomentar debates e deixar claro que de oportunismo o debate não tem nada sobre esse projeto de lei, até porque ele é anterior ao acidente que 2012. ocorreu. É de 2012. 2012. Começou a ser discutido nessa casa em 2012, foi representado em 2013 e 2015. Eu fiz o registro, vereador Serjão. A certeza que eu tenho é que essa Câmara precisa dar uma resposta ao incidente que aconteceu. Precisamos tornar a cidade de Vitória cada vez mais segura. Precisamos dar tranquilidade aos moradores, que a Câmara dará agilidade nos entendimentos e fomentará o debate que precisa acontecer, que é como garantir cada vez mais segurança. Acho que o caminho apontado com a participação do CREA é um caminho que nos leva a uma margem de erro muito pequena. Então, parabéns, Serjão, parabéns ao CREA, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Finalizando, eu queria agradecer, Ademir, e peço que realmente vocês apoiem e aprovem este projeto. Muito obrigado a todos, obrigado meus companheiros que vieram do CREA, está aqui o nosso vice-presidente, a nossa diretoria, todo o pessoal da administração está aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Carnieri, obrigado. O Eldo, já encaminhou a votação já? Profissionais. Vamos reabrir a nossa sessão. Solicito aos senhores vereadores que confirmem questão de ordem, senhor presidente, o ponto eletrônico para abrirmos a sessão. Vamos abrir primeiro a sessão. Questão de ordem, presidente. Deixa eu abrir. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Atendendo a questão de ordem do vereador. Senhor presidente, Davi. Primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela inclusão deste veto em pauta, dando uma resposta rápida, e essa Câmara há uma demonstração dessa na gestão de Vossa Excelência e nas anteriores, de que a Câmara não se furta a nenhum tipo de debate. Okay, mas ainda há outros vetos, senhor presidente, que precisam ser incluídos por força regimental. Então essa história de que vamos fazer um acordo, botar dois,
O regimento impõe a colocação de todos. É isso que o regimento nos impõe. Aí não é opção, é imposição. Quero te pedir o cumprimento do dispositivo regimental, que incluirá todos os vetos na pauta de amanhã. Muito obrigado, vereador. Mas só para lembrar que esse veto foi solicitado em requerimento pelo vereador Sérgio, certamente antenado com os acontecimentos na cidade. Não é isso, vereador? Senhores vereadores, aberta a ordem do dia. Primeiro projeto em pauta. Solicito à secretária que faça a leitura a leitura do projeto que encabeça a nossa pauta, pela vereadora Neuzinha, muito elegante e feliz com a coligação feita ontem. Do veto total, projeto de lei 170/2015, contido no processo 6.506, de autoria do vereador Sérgio, que dispõe sobre o termo de entrega de obras, laudo de inspeção predial e do plano de manutenção preventiva e periódica nas edificações e equipamentos no âmbito municipal de Vitória e da outras providências. Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Votação, maioria absoluta. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Para encaminhar a votação, o vereador líder do PTB, Sérgio. Senhores vereadores, como a matéria foi amplamente discutida por quem de direito, né, pelos técnicos responsáveis pela elaboração e criação do projeto de sugestão, acho que nada mais temos a não ser homologar esse projeto derrubando o veto, uma vez que esse projeto está desde 2012 sendo discutido nessa casa. Esse projeto foi discutido no gabinete do prefeito, foi discutido, eu me lembro de uma reunião que nós tivemos, eu e Maurício Souto, com a senhora Mitz Bevilacqua, sobre esse projeto, que nos orientou para fazer o procedimento atual, que ele seria aprovado, porque não havia inconstitucionalidade nenhuma. Então, infelizmente, isso por questões políticas, esse projeto foi vetado. Então, eu espero que essa casa corrija esse erro e dê essa segurança que a cidade tanto precisa e clama. Então, conto com o voto não para rejeição desse veto. Senhor Muito presidente, obrigado. quero encaminhar. Para encaminhar a matéria, vereador Davi Ismael. Lógico. Quero debater o tema, mas quero ir um pouco além, com a licença do vereador Sérgio. Vereador Sérgio, ontem foi o prazo final da fechamento, segundo o nosso cabeleira, nosso procurador. A única certeza que nós temos é que Vossa Excelência não estará aqui, a única certeza que ficou de tudo. E eu não poderia deixar de perder a oportunidade de mais uma vez, mas daqui, porque não foi só esse projeto. Existiram muitos outros que merecem destaque. Críticas em uns, mas trouxe debate. E às vezes a gente precisa deixar claro que nem sempre a função do vereador é conseguir chegar ao final com um projeto de lei e aprová-lo. Talvez deu a ideia para o executivo, e isso já aconteceu nessa gestão e em tantas outras. Na gestão do João Costa foi exatamente o mesmo, na gestão do Luiz Paulo foi assim. Porque tem visto iniciativas que são sanados por lá, quando a matéria é apresentada por lá. E cabe a cada um dos vereadores apresentar aquilo que denomino de fato político. Traz o tema para o debate, consiga trazer aqui o tema e colocá-lo na mídia como se faz presente, construí-lo de tal forma com que, ao final desse processo legislativo, ou com a aprovação de uma lei, ou com a construção de um decreto, ou de qualquer outro tipo de regulamentação, consigamos contribuir com a cidade de Vitória. E esse é o desejo que tenho de passar para os vereadores que iniciarão uma caminhada difícil. Está aí, precisamos defender 4 anos de muito trabalho. 4 anos que essa Câmara debateu táxi,
com a maior profundidade já vista. Debateu o pó preto com a maior profundidade já vista. Debateu o esgoto com a maior profundidade já vista em todos os outros mandatos anteriores. Isso me alegra em saber que fiz parte de uma legislatura que levou a sério o seu exercício. No caso concreto, há um pedido, não do Serjão, há um pedido não do CREA. Creio que há um pedido da cidade de Vitória. Nos apresentem um pouco, nos garantam, vereadores de Vitória, um pouco mais de tranquilidade. Nos garantam algo. Se esse algo é 100% esse projeto, talvez não tenhamos tanta certeza, porque não sabemos o que pode vir a acontecer de fatalidade. Só que quero acreditar numa ótica um pouco mais profunda de que aqui está o caminho e que precisamos assim dar a resposta que a cidade de Vitória espera. Obrigado, vereador Davi. Vereadora Neuzinha, para encaminhar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria agradecer, vereador Serjão, por nos permitir participar, né, de uma construção tão bonita. Queria agradecer aos profissionais, aos trabalhadores da área da engenharia, né, os arquitetos. E parece simples, mas eu não sei se o senhor vai se lembrar, quando eu fiz um projeto de lei instituindo um programa educativo da prática da brincadeira de soltar pipa. E eu queria apresentar uma proposta, apresentei um projeto de lei aqui nessa casa, onde que todas as pessoas que tinham laje teriam que fazer um parapeito. Aí o vereador Serjão virou para mim e falou: vereadora, coloque no Código de Edificações. Né? Isso é importante, essa orientação, porque nós entendemos que estar vereador é um cargo momentâneo. É o único concurso público feito com prazo de validade. Por isso, enquanto estamos, que façamos bem feito. Por isso, eu agradeço pelo aprendizado. O senhor não vai disputar a eleição por motivos particulares, né? Mas nos trouxe um grande aprendizado o seu mandato aqui conosco. Então, eu agradeço aos profissionais também que estão aqui, e nós temos comendas. Eu já tive a oportunidade de dar uma comenda, um tio de comendador é uma engenheira, que fez o projeto do CEMEI da nossa comunidade, permitindo que a gente participasse. Isso é muito importante. Então, eu agradeço e pode contar com o nosso apoio, que a nossa obrigação é a transformação da cidade para o melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Vereador Zezito, para encaminhar. Vereador? Cadê o vereador? Senhor presidente, demais colegas de parlamento, eu vou encaminhar, com certeza, pela derrubada do veto. E quando o vereador Davi estava aqui fazendo o seu pronunciamento, ele estava cá a falar, eu estava lá a escutar. E eu me lembrei, como um dos vereadores decano, como a boa engenharia faz, com os bons empreendimentos, já antiga aqui, mais firme, e ele falou que há de concreto. O que há de concreto para mim, vereador Davi, apesar que a matéria é pertinente, aliás, em falar concreto e engenharia, aí tem tudo a ver. Mas eu quero terminar, vereador Davi, esse voto meu, a pessoa que foi meu colega aqui, que eu aprendi, foi colega aqui meu e ainda é colega, né? Assim espero. Que eu aprendi a respeitar e que muitas vezes eu cedi até as minhas comendas, as minhas medalhas para que ele pudesse agraciar os engenheiros de Vitória. Em respeito ao seu pai, que é um grande engenheiro, em homenagem ao seu pai, eu vou derrubar o veto dessa casa. Mais alguma liderança partidária gostaria de encaminhar? Vereador Marques da Mata, líder do PDT. Parabéns pela coligação. Olha lá que você...
Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham. Um cumprimento especial aí ao Tito, presidente do CAL, ao Helder Carnielli, presidente do CREA. Vou fazer uma fala que é mais política, porque a discussão e o debate todo aqui com a fala do Helder me pareceu se dar muito mais do ponto de vista político do que do ponto de vista técnico, né? Dos argumentos colocados. E não é uma fala para ninguém, é uma fala para mim também, que sou vereador, é uma fala para todos nós. O vereador Luiz Emanuel, ele tem razão quando ele fala que a Câmara de Vitória é diferenciada com relação às outras câmaras. Porque aqui em Vitória nós não temos celular, carro, gasolina e um monte de penduricalhos como tem aí espalhados Brasil afora. Nem 13º salário. Mas sobre a contradição falada por algum vereador, essa sim é importante de ser avaliada por nós. Porque essa contradição que está sendo discutido aqui hoje, Helder, nas suas colocações. O problema não é o projeto, não é a análise técnica, não é, de fato, a análise jurídica, e você saiu muito bem aqui quando disse que poderia contratar 10 pareceres diferentes que diriam que o projeto é constitucional, porque ele é constitucional. Ele é constitucional. E isso não é uma questão política ou político-eleitoral. O projeto não traz despesa para o Executivo. E o projeto não determina ou modifica ou atribui administrativamente a nenhum setor ou secretaria da Prefeitura. Esse é o papel do prefeito num segundo momento, quando da regulamentação do projeto. A não ser que o projeto dissesse, a Secretaria X vai ter que fazer isso assim, assim, assado. Isso é interferir na administração do chefe do Executivo, e isso, de fato, o Poder Legislativo não pode fazer. Mas não é o que traz a matéria. A contradição se dá quando aquela regra do faça o que eu falo, não faça o que eu faço, é a máxima da Casa Legislativa. E aí, nesse ponto, é que nós temos que fazer a reflexão. Porque a justificativa real para o veto, que se deu, inclusive no debate que foi feito aqui antes, é uma questão estritamente político-eleitoral. É porque o projeto foi apresentado por um vereador. E, de maneira geral, se entende, os chefes do Poder Executivo, que as câmaras devem ser subservientes do Poder Executivo. Ou, nesse caso específico, porque como o vereador não é da base aliada do prefeito, a matéria deve ser vetada para que seja apreciada ou apresentada pelo Poder Executivo. Infelizmente, isso é uma prática que permeia a política. E aí eu não tô falando isso especificamente para ninguém aqui na casa, porque a contradição se dá exatamente porque em alguns momentos quem é situação pensa de uma maneira, mas quando vira oposição, ou quando o seu prefeito ganha a eleição, muda a maneira de pensar, e aí está a grande contradição colocada. E quem é que sai perdendo com isso? É a sociedade, é a população. Mas é também os políticos. Porque é nesse momento que a população fala, como é que eu vou confiar nessa turma? Que uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Não é possível isso. E por isso, da péssima avaliação dos políticos do nosso país. Infelizmente. Fazer política com coerência, cobrar coerência, é muito difícil. É muito difícil para todos nós. Porque o processo político-eleitoral, de fato, às vezes, nos faz perder o caminho correto. Muitas vezes nos faz perder o caminho correto. Essa não é a primeira vez, não será a última, mas eu espero que essa Câmara mais amadurecida com esse tipo de debate
porque também não teve problema de discussão da matéria com a Câmara. Se o projeto está tanto tempo aqui na Câmara de Vereadores, poderia o vereador interessado fazer audiência pública, chamar o CREA, chamar o CAL, chamar a Universidade Federal, chamar quem quiser fazer, inclusive os quadros técnicos da Prefeitura. SEDEC, CEMOB, por aí vai, e faz a discussão. Ora, concluindo, senhor presidente. Então, a discussão não é técnica, é uma discussão estritamente política, infelizmente, mas eu espero que depois desse amadurecimento de todos nós, que nós possamos derrubar o veto e a população passar a ter um pouco mais de segurança e proteção na cidade. Obrigado. Encaminhar, senhor presidente. Vereador Gandini, para encaminhar. Queria mais uma vez reforçar a importância da nossa discussão. Essa casa está sempre aberta, Helder Carnielli, o CAL também, sempre aberta para aprofundar essas discussões. Esse pouco momento que vocês tiveram aqui, em poucos minutos, facilitou totalmente uma compreensão que, como o vereador Sérgio colocou aqui, desde 2012, vem se arrastando, talvez por falta de um diálogo e uma interlocução única apenas na casa. Queria só rechaçar um pouco o que o vereador Max coloca, porque temos todos liberdade para votar, todos foram eleitos com muita tranquilidade, ninguém aqui segue orientação cega em relação ao executivo. Temos sim responsabilidade quando dá-se um parecer, mesmo que se possa construir pareceres A ou B, quando o vereador opta por um caminho, ele opta para tomar uma decisão, ele acha que aquilo é o melhor caminho, independente de ser possível construir-se um parecer A ou B. E quando o vereador Luiz, no seu parecer, verificou a inconstitucionalidade, a gente não tem dificuldade de entender que isso pode ser politicamente votado de outra forma. No entanto, corre-se o risco da matéria ser aprovada, derrubar-se o veto, ser aprovada e, posteriormente, uma ADIM ou uma ação impetrada não só pelo poder público, mas qualquer pessoa da sociedade, o Ministério Público, como a gente já viu aqui, nós vimos alguns anos atrás, por exemplo, a lei que criou as cotas para os concursos públicos em Vitória, o prefeito que enviou. E o que aconteceu? O Ministério Público entrou e derrubou. O prefeito que tinha enviado. E anos depois, o STF vai lá e me cria a mesma lei. E depois o entendimento se refez. Nós não temos dificuldade. O mérito da matéria, todos nós temos certeza da importância, até pelo que vivemos e vivenciamos nos últimos dias. Então, assim, fique claro, todos nós temos a nossa liberdade, os vereadores não estão aqui só por processo político, nós queremos sim a técnica, e aí é um pedido que eu faço ao CREA e ao CAL. Sempre que tiver um projeto, não fica num ponto único na Câmara, venha para uma discussão ampla, vem aqui, faça essa apresentação, nós temos a tribuna, nós temos um momento aqui que a gente pode ser ouvido, porque quando fica num ponto único, dá a entender, às vezes, porque a gente constrói opiniões em relação a algumas pessoas. Então, quando isso ocorre, por vezes a gente tem um preconceito com algumas questões. Então, assim, me desculpo se passei do ponto em relação a algumas questões, e tenho a grandeza de recuar em relação, vi que o projeto tem isso, ainda acredito que a gente pode discutir questão de temporalidade, porque pode ser oneroso para alguns tipos de edificações, eu acho que isso pode ser discutido, mas assim, parabenizar e vamos ver se os vereadores têm algum vínculo que não deixe eles tomar a sua decisão de acordo com sua consciência. Algum vereador pretendendo encaminhar? Como nessa matéria... Só quero depois justificar meu voto. Como nessa matéria eu também voto, o presidente vota no caso de empate, mas eu
mas em algumas matérias eu voto sem empate mesmo. É prerrogativa. Eu quero encaminhar a votação dizendo que nós... há muito tempo, há uma preocupação curiosa que eu tenho há muito tempo. Os franceses inventaram lá o cimento armado, lá do século XIX. Cimento armado, né? Concreto armado. E, desde então, as cidades estão só verticalizando, os edifícios estão se desafiando, edifícios altíssimos. Depois veio aquele Otis, não, o do elevador. As cidades não param mais de verticalizar, todas elas, Vitória, todas elas. A curiosidade é saber o seguinte, todos esses prédios, por exemplo, no Rio, São Paulo, esses prédios começaram no início do século XX. Vitória, vamos dizer, tem uns 50, 60 anos que também os edifícios começaram, edifícios altos. Um dia esse material vai envelhecer. E como é que vai ficar para substituir? Então a tendência é envelopá-los todos de muita segurança para que ele dure além do planejado. Só mesmo com muito reforço que a engenharia hoje faz, né? Nas vigas, reforçando a sustentação desses prédios, para poder isso durar mais 100 anos. Um prédio que vai durar 100, 150, durar 200, 250. Então, a tendência é a necessidade, aponta para a necessidade de muito controle, muito controle. Isso vai ter um custo maior para a cidade. Vai ter um custo maior para a cidade. Quem quiser morar na cidade, cercar de prédios, vai ter que... Esse é um custo para a segurança da cidade. É uma situação muito difícil. Então, é um assunto que é curioso. Nova York, como é que aquilo ali, quando aqueles prédios conquistaram 250 anos, como é que vai ficar aquilo em pé? O prédio não vai durar mais de 5. Enfim, eu acho razoável, então, encaminhar pela manutenção, pela derrubada do veto, porque alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que o acompanhamento, o estudo, a fiscalização, o controle, se dessa maneira que está no projeto ainda não é a mais adequada, que outras venham, mas não perdendo de vista que isso precisa ser feito, o controle precisa ser feito, porque senão a cidade fica muito perigosa. Daí eu encaminho pela derrubada do veto. Senhor presidente, Senhor presidente, eu quero encaminhar. Peraí. Quem mais quer encaminhar? Vereador Marcelão quer encaminhar. Vereador Marcelão, só rapidinho, artigo 290, 1 minuto. Eu só queria dizer para os engenheiros, vocês fizeram um grande milagre nessa casa, porque se vocês não estivessem aqui, tinha muita gente que ia votar contra vocês, mas vocês vieram, já fizeram o milagre aqui nessa casa, que eu acho que vai dar unanimidade. E outra coisa, e essa ideia do vereador Nami de envelopar, eu fico incomodado que tem certas pessoas que se incomodam com um pouco que a gente pode falar, mas que querem, né, esse negócio de envelopar aí. Envelopar as vigas, eles falam. Eu sei, mas você quer dizer que vão envelopar eu e Vossa Excelência, que nós estamos muitos anos aqui, não é isso? Não, só para lembrar, já que o Excelência fala de uma curiosidade, o cara que inventou o concreto armado, ele tentou fazer um barco. Foi um francês maluco, vereador Marcelão. Não, como diz o vereador Bolão, aqui nessa casa, eu sou vereador aqui pela primeira vez. Eu só não vi aqui nesses 4 anos que eu estou aqui, de chover de baixo para cima. Hoje choveu de baixo para cima. Porque se vocês não estivessem aqui, vocês iam tomar de 0 aqui. Sei lá quantos. 0 não. Né? 0 não, mas vocês iam tomar muito voto aqui contrário. É por isso que eu digo aqui nessa casa, quem me dera essa sociedade estivesse todo dia aqui. Eu queria que a sociedade todo dia estivesse aqui. A sociedade organizada. É 1 minuto, Vossa Excelência tem só. Não, vereador, estou encaminhando, são 3 minutos. Vossa Excelência é um desses. Que a casa está cheia, Vossa Excelência está votando até no veto hoje. Né?
Não vem me provocar, não, me deixa quieto. No fundo, só não você tem parte, não. Você não queria tem que eu parte, votasse não. contra, né? Fica quieto, queria, não né? tem parte, não. Você não está preocupado. Que vocês aqui hoje está fazendo graça com os engenheiros aí. Eu, se tivesse que votar contra eles, eu votava também. Não tem esse negócio comigo, não. Você sonha com o meu voto sonho contra não, os engenheiros. Não sonho, não. Eu vejo aqui nessa casa aqui, vocês podem contar os votos aí. Se tiver um ou dois que vai votar contra, eu duvido. Que bom, hein? Tá? Que bom. Eu duvido. Tá bom não? Porque, não tá bom não, vereador. Um projeto desse da cidade tinha que ser 100%. E o prefeito não tinha que vetar, não. Ele tinha que chamar lá, sancionar o projeto. Tinha que chamar lá o CREA e todo mundo. É porque ele quer fazer ele ser o pai da criança. A política tem que parar com isso. Isso é verdadeira contradição da política, sim. Politicagem é isso. Porque se o vereador aqui fez um bom projeto, ele pode muito bem sancionar. Então, parabéns mais uma vez. A sociedade organizada mostra o que faz nesse país e nessa terra. Muito obrigado. Senhor presidente, artigo 290. Um minuto aqui, o vereador... Queria parabenizar os engenheiros, arquitetos, as organizações que vieram aqui, pelo esforço de vocês em chamar a atenção, em conversar conosco sobre o projeto. Vou votar a favor da derrubada do veto. Mas, assim, o que me deixa... Só para fazer um registro, eu não ia falar, mas fui estimulado a falar. O vereador Marcelão falou que temos que acabar com a politicagem, né? Semana passada, protocolei um projeto de lei, aqui, projeto de resolução, para dar direito a vocês e à população da cidade a serem consultados apenas a dizer sim ou não para os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Ou seja, vocês entrariam no site da Câmara, escolheria o projeto que está tramitando na semana e votaria se concorda ou não. Ele votou contra. Votaram contra. Coerente. E aí, assim, vem com um discurso de acabar com a politicagem. Então, assim, eu vou votar a favor do projeto do vereador Serjão, mesmo ele tendo feito o projeto, mesmo ele não sendo da base do governo. Você votou a favor? Isso, votei a favor lá atrás. Mesmo o vereador não sendo, mesmo não sendo eu o autor do projeto. Vou votar a favor agora. Semana passada, infelizmente, mantendo a minha coerência, infelizmente, derrubaram um projeto tão simples e tão importante, que iria aumentar a participação popular nos projetos em tramitação na cidade. Então, assim, chega a ser até engraçado. Um minuto, vereador. Vou voltar, Vossa Excelência. Vereador, ele está pedindo um minuto, ele não é líder, está pedindo um minuto. Depois dele eu sou um minuto também. Depois eu quero meu minuto, senhor presidente. Eu só quero aproveitar para abrir um parênteses na fala de alguns vereadores e dizer para a Câmara, para a cidade que nos ouve e para quem nos ocupa as galerias aqui, o seguinte: a cidade conviveu aí recentemente com um debate que essa casa guardou durante mais de 2 meses seguidos para discutir um projeto do Executivo de unificação da Guarda Municipal. Jornais todos os dias, etc. Tal. O projeto veio do Executivo, eu votei contra a unificação da Guarda. Eu sou vereador do PPS. É engraçado quando alguns aqui dizem, e aí eu quero dizer, Helder, para você e para os engenheiros aqui, os arquitetos, que a discussão que eu fiz na Comissão de Justiça, em nenhum momento fui interceptado por prefeito ou quem quer que seja da Prefeitura. Nenhum momento. E posso lhe garantir, porque você me conhece há muitos anos. O que eu fiz foi rezar sobre a legislação, a minha consciência política e a minha consciência legislativa está colocada naquele parecer. Outra coisa é o voto político, sim. E eu disse aqui claramente que meu voto vai ser a favor da derrubada do veto. Vai ser a favor da derrubada do veto. Aliás, se eu entendi bem, a bancada do PPS vai votar pela derrubada do veto. Mais uma vez, para comprovar que a tese que alguns defendem aqui de politicagem rasteira não é verdadeira, não nessa casa. Porque a Câmara tem demonstrado claramente, invariavelmente, a sua independência e a sua autonomia. E outra coisa que é preciso ser registrado aqui, vereador Namichek, não tem histórico aqui de interferência do Poder Executivo nessa casa. A Câmara, o ano passado, engessou a Prefeitura
e a única do Estado hoje, junto com o Baixo Guandu, que está engessada, que pode só manipular 5% do seu orçamento, isso sim, numa ação política, antecipando o processo eleitoral. O prefeito Luciano Rezende hoje é o único que só pode mexer no seu orçamento, 5% do seu orçamento, se quiser fazer qualquer movimentação para salvar, inclusive, os desígnios dessa cidade. Ele e eu. Uma movimentação, ele e Vossa Excelência, sim, articulada por essa Câmara, e eu repito, até isso eu compreendo como um processo legítimo, ainda que seja um processo traquinado, maquinado eleitoralmente, com muita antecedência até porque foi no final do ano passado. Então, por favor, essa casa é política sim, e ainda bem que é. Nós precisamos trabalhar aqui para poder garantir que a política seja feita com boa qualidade, aliás, com ótima qualidade. Vereador Rogerinho, para encaminhar, líder do PHS. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar, e em cima da fala do vereador Marcelão, dizer o seguinte: realmente é importante a presença dos munícipes aqui nessa casa, mas mais importante ainda é você ter uma fala, uma oportunidade, como nós tivemos aqui, principalmente do arquiteto Tito, que esclareceu, que pontuou, e como, no meu caso, sou leigo nesse assunto, não tenho formação nenhuma civil ou algo parecido, é importante a gente ouvir algo que nos convença sobre o nosso voto. Então eu ia votar realmente a favor do veto, e desde o início da fala, fui um dos primeiros a se manifestar aqui, quando o Tito acabou os seus 10 minutos aqui da tribuna, e manifestei aqui sobre os pontos colocados por ele. Então, assim, foi uma fala que convenceu este vereador, e tenho certeza que convenceu os outros vereadores aqui nessa casa também. Então, mais importante até do que a presença é a forma que vem essas informações, é a forma que chega até a nós para nos convencer de que a gente está fazendo um voto para a cidade, que a gente está votando com comprometimento daquilo que nós fomos eleitos para estar aqui, e dessa forma, eu creio que todos os vereadores vão seguir assim, vão votar a favor da derrubada do veto, mas não pelo fato de ser marionete, porque cada vereador, assim como falou o vereador Gandini, quando teve a oportunidade na tribuna, cada um vereador vota com sua consciência. Cada um vereador aqui foi eleito para votar de acordo com as suas convicções, daquilo que ele acredita que é certo ou errado. Tem um que é a favor do homossexualismo, tem um outro que é a favor, que é contra. Então aqui sempre tem um debate aqui nessa casa, e nunca vai acabar, e não ia ser diferente nessa votação. Porém, a forma esclarecedora colocada aqui fez com que eu mudasse o meu voto. Então, parabéns a todos vocês. Vereador Bolão, que é 1 minuto, né, vereador Bolão? Não, 1 minuto. Vossa Excelência quer Eu vou falar 1 minuto, vereador. Eu pedi primeiro. 1 minuto, então. Eu só vou falar aqui, eu não ia nem falar, não, eu não ia nem mais falar, mas o vereador Vinícius citou meu nome. Vereador Vinícius, Vossa Excelência se incomoda muito com esse vereador, acho que é por falta de tamanho, que eu sou muito grande, Vossa Excelência é muito baixinho. Eu vou te dar, de repente, se eu pudesse te dar um pouquinho do meu tamanho, eu poderia até te dar. Mas Vossa Excelência se incomoda muito comigo, né? Citou meu nome ali na questão do projeto que Vossa Excelência fez. Eu não voto nesse projeto de Vossa Excelência nunca. Aliás, o seu projeto que estava aqui, não foi só eu que não votei não, vereador. Todos os vereadores votou contra. A maioria, o seu projeto perdeu. A maioria perdeu. Você tem que colocar isso, porque esse projeto seu é eleitoreiro. Eu não sou profissional da política. Eu não sou vereador eleitoreiro. Eu vim para cá fazer o meu papel de fiscalizador, e se Deus quiser, se eu continuar aqui, farei o mesmo papel na próxima legislatura, se eu estiver aqui. Vereador, que mais? O vereador Bolão quer 1 minuto, né? Sim, Excelência. Eu quero votar, Excelência, mas já de minuto em minuto, 10 para 6. É importante esse projeto na pauta hoje, que o vereador Namichek colocou, e nós tivemos aqui, por parte dos técnicos. Eu, por exemplo, sou técnico em estrada e sou técnico metalúrgico. E a importância de vocês virem esclarecerem o projeto do vereador Serjão. Existia aqui um compromisso de 8 vereadores, inclusive eu,
de estar votando pela derrubada do veto. E precisa de 8 votos. Ia ser derrubado o veto. Por nós entendermos da grande importância desse projeto para a cidade de Vitória. E eu fico feliz a partir do momento que os demais vereadores também manifestaram a importância e o entendimento da importância do projeto para a cidade de Vitória. Quem ganha com isso é a cidade e quem ganha com isso é o cidadão de Vitória. Parabéns ao vereador Sérgio e parabéns a vocês que também defendem a classe aqui. Obrigado. Mais algum vereador quer 1 minuto? Não havendo que queira 1 minuto, vamos votar logo, excelência. Sim, mantém o veto. Não derruba o veto. Sim, mantém o veto, não derruba o dito cujo. Um negócio, rapaz, que eu estou querendo falar já. Foi até bom que eu te falei antes. Espera aí. Acabou já, presidente. Acabou já. Espera aí. Como é que você já estava... Excelência, espera aí. O Ministério Público mandou um ofício. Deixa eu proclamar o resultado. Todo mundo já votou? Estamos aguardando o voto do vereador Luizinho. Ele esqueceu a senha, mas já vai. Vereador Luizinho. É problema na senha, excelência. Tem certeza? Terminando a votação, foram 14 votos não, nenhum voto sim, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Parabéns. Eu peço veto rejeitado. Isso que é uma obra de uma grande engenharia. Veto rejeitado, promulga-se. Alô, presidente, eu peço aos colegas para aguentar só um minutinho, que eu vou justificar meu voto lá, eu gostaria que vocês ouvissem. Só um minutinho. 1 minuto a mais, tá? Para justificar o voto, vereador, autor... Depois eu quero justificar, senhor presidente. Do projeto vetado, cujo veto foi derrubado. Sérgio. Luiz Emanuel. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos vereadores, certo? Aos vereadores, aos oito, que é comigo, né, são 7 a mais, que garantiram que derrubaria esse voto desde o início. Então, o vereador Marcelão, vereador Bolão, vereador Zezito Maio, vereador Marcos da Mata, vereador Edson Marinho, vereadora Neuzinha e vereador Luizinho. Esses 8 garantiriam o voto. Quero parabenizá-los e agradecê-los pela vitória. Mas quero também parabenizar os demais colegas que sensibilizaram, porque na política a gente não deve brigar. Eu aprendi isso quando eu comecei aqui em 2009. Política é você convence ou é convencido. Por isso que eu não vou aqui, senhores companheiros, colega de profissão, arquitetos, eu não vou aqui rebater aquelas observações chulas que vossas excelências, os senhores, ouviram no vídeo da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Então vocês sabem muito bem do que o vereador Marcos da Mata está falando, das contradições. Porque lá foi um discurso de quem sequer leu o projeto. Vocês viram, vocês receberam no e-mail de vocês, vocês foram muito gentis até em poupá-los dessa observação nefasta. Mas vereadores que vieram aqui e reconheceram a grandiosidade do projeto, poderiam ter a grandeza também de se desculpar das acusações levianas que fizeram diretamente a minha pessoa. Mas, infelizmente, a gente não pode contar com a grandeza de certas pessoas aqui dessa casa. É lamentável. Mas é bom, vocês sabem, vocês viram o vídeo, viram quem falou, viram como se manifestaram, viram o compromisso que fizeram com vocês de fazer um parecer favorável, mas fizeram desfavorável. E aqui estão falando que são favoráveis. Então, essa, infelizmente, é a contradição e a falta de ética na política que a gente observa aqui de muitas pessoas, lamentavelmente. Então, eu passo por essa casa, né, tentando não de forma nenhuma me coadunar, nem me contaminar dessa forma. Os senhores me conhecem, e é assim que eu sairei, e peço desculpas por qualquer
por qualquer coisa desagradável que você tenha ouvido aqui, mas essa é a Casa de Leis, infelizmente, é o retrato da nossa sociedade, que eu espero que na próxima eleição cada vez melhore mais, porque a cada ano ela vem melhorando. Muito obrigado a vocês, parabéns pela participação e boa noite a todos. Tá? Para justificar o voto, ainda temos 2 vereadores, inscrito o vereador Davi Ismael, depois o vereador Luiz Emanuel. E ele veio reivindicar a vez. Vereador Serjão, engenheiros, funcionários do CREA, vereador Serjão, participo da Comissão de Justiça. Cada um acho que tem que falar por si. A minha opinião foi que, do ponto de vista jurídico, o projeto tem os seus questionamentos, mas que a cidade de Vitória, e assim quero afastar todas as contradições, votei na Comissão de Justiça pela não perfeição da formalidade. Continuo achando que poderia ser de uma outra forma, mas que isso não invalidaria o voto no mérito favorável à matéria na tarde e noite de hoje. Daí a razão para votar não na análise jurídica, mas no mérito, que a cidade de Vitória recebesse essa resposta. Foi assim que me posicionei antes da votação, que a cidade de Vitória não poderia sair daqui de hoje sem uma resposta, e a resposta foi dada à unanimidade. Vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora presidente, assistente das galerias, com muita tranquilidade, a justificativa do voto é a mais serena de todas, porque semana passada, na quinta-feira, mais precisamente, um projeto que tramitava aqui há algum tempo, que dava nome, agora dará o nome de André Ruski, a futura unidade de conservação de Fradinhos, que foi recentemente aceita pelas comunidades no entorno do parque, depois de consulta pública feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 5 vereadores aqui, 4 vereadores votaram contra a proposta de você homenagear um dos maiores ícones da defesa do meio ambiente desse estado, que transpassou as fronteiras capixabas, chegou ao mundo com as alusões mais estapafúrdias aqui, e depois me procuraram para dizer o seguinte: eu não sabia que a unidade de conservação já existia, porque senão eu teria votado a favor de vocês. Por isso que eu disse no começo da minha fala, fiz questão de dizer, porque a gente já conhece o rito parlamentar, como as contradições permeiam esse ambiente. Elas são vivas. E é bom, porque a política nacional precisa de uma reflexão profunda e verdadeira sobre aquilo que mais macula a imagem do político brasileiro. Porque aqui a disfarçatez, a mentira, a malversação das informações é a tônica. Então não adianta a gente ficar aqui tentando dizer o porquê que um fez isso, o outro fez aquilo. É fácil, está tudo gravado. A grande vantagem de tudo aqui que acontece hoje, por isso que eu fiz questão de salvar a imagem do Legislativo Municipal, ainda que com tantas contradições, é porque a Câmara Municipal de Vitória hoje, da mesma forma como faz a sessão pública ordinária, faz as reuniões das comissões ordinariamente nessa mesa, gravada e transmitida pela internet. Por isso que o vereador Serjão pode dizer a vocês assim: vocês viram o vídeo. Vocês podem ver qualquer vídeo, é bom que a sociedade saiba disso, porque está tudo gravado. Aliás, eu tenho certeza que se vocês já tiverem um determinado tempo das suas vidas para observar o que acontece nessa casa olhando os vídeos, vocês vão ficar muito mais assustados do que vocês imaginam. Mas também vão ficar muito orgulhosos de algumas coisas que vocês vão ouvir aqui e vão ver. Porque tem coisas muito boas sendo debatidas aqui dentro. Por isso que eu quero, apesar das contradições, eu não fujo a elas, muito pelo contrário, eu vou de encontro às minhas particulares contradições, porque as tenho. Eu sou um ser humano limitado. Ainda que eu seja político, preciso me responsabilizar sobre aquilo que falo e aquilo que faço. E nesse momento, com muita tranquilidade, eu quero aqui repetir, porque o vereador Serjão fez uma alusão, eu sentei com o CREA sim, me responsabilizei sobre esse debate, mas eu não fujo à responsabilidade técnica. Eu contrato assessor de maneira cara com dinheiro público, para que a gente possa ter pareceres verdadeiros à luz do que manda a boa técnica legislativa e o direito. Eu não sou advogado, tampouco sou técnico legislativo. Eu sou político, um professor de matemática emprestado para a política. Mas estou muito feliz com o resultado. Por quê? Porque tudo que aconteceu nos últimos dias fomentou esse debate, Ana Carnelli. A cidade hoje sabe que amadureceu um debate nessa casa que não havia acontecido antes. Não houve nenhuma audiência pública para debater esse tema.
E o autor do projeto, se fosse eu, tinha chamado a audiência pública. Deveria ter chamado para discutir esse tema. Deveria ter amplificado um pouco mais. E aí o vereador Gandinho tem uma certa razão. Porque os debates precisam ser feitos para além daquela discussão que possa ser feita quando o assunto é de muito interesse. Ele só se tornou muito interessante de verdade agora pós-tragédia. Essa é a grande verdade. Infelizmente, porque não, repito, não deixando de reforçar o mérito do debate. A propositura de lei ela tem uma essência extraordinária. A amplitude dela é absolutamente reconhecida por todos nós. E não tenho dúvida alguma que tem, sim, vício de iniciativa. Isso eu não tenho dúvida. Que pode e deve ser corrigido. Pode e deve ser corrigido. Mas, de qualquer forma, a Casa Legislativa hoje fez seu papel, aprovou por unanimidade a propositura que vocês trouxeram à casa, naturalmente, né, não concordando com o veto aposto pelo Poder Executivo. E é bom recordar, para terminar, que quando a matéria chegou pela primeira vez aqui, todos nós votamos a favor dela. Todos nós reconhecemos o mérito como algo fundamental para a cidade. Bom, que bom que a lei, a propositura está aprovada, quer dizer, a gente vai poder agora promulgar a lei pela Câmara, o vereador Namichek, e a gente vai poder, a partir daí, então, se necessário for, eu acho que será, continuar fazendo esse debate para melhorar aquilo que está colocado. Um abraço. Obrigada, vereador. Queria parabenizar os vereadores e pedir que tomem seus assentos para vamos dar início, dar continuidade, né? A ordem do dia. Senão eu vou cortar o ponto dos vereadores. Eu estou na presidência, eu vou cortar o ponto. Cadê? Próximo projeto em pauta. Fazer recomposição de quórum para abertura dos trabalhos. Convocando o presidente. Cadê? Convido o senhor presidente Namichek a fazer assento. Não, excelência, faz mal para o fígado, estômago, tudo. Eu tenho uma reunião agora. Você esperou tomar um café, quando eu vou fumar, você cortou meu barato. Próximo projeto? Marca a presença. Senhores vereadores, havendo quórum, vamos dar continuidade ao segundo projeto, vereadora Neuzinha. É um projeto de autor, é uma proposta de emenda à lei orgânica que leva o número 1/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões, que está ausente no momento, presente momento. Saltamos ao outro projeto, é o projeto 292/2015, de autoria do vereador Serjão, que no presente momento está ausente. O outro projeto é o projeto 307/2015, de autoria do vereador Bevani Ferreira, que também não está presente no presente momento. Esgotada a pauta de hoje, vamos encerrar a sessão, antes, porém, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária amanhã no horário regimental. Tenham todos uma boa noite, senhores vereadores, vereadora Neuzinha e todos os servidores dessa casa. Parabéns. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Wallace, que foi eleito, representando, Muito bem, vereador. Antes de encerrar a sessão, taquigrafia, que pressa é essa? Antes de encerrar a sessão, senhores vereadores, peço para registrar em ata um voto de louvor da casa ao servidor Wallace. Voto de louvor e de aplauso pela eleição democrática como membro do Conselho da Escola do Legislativo. Parabéns, Wallace. E parabéns a todos os outros concorrentes que também disputaram democraticamente esse processo eleitoral. Parabéns para o Wallace e para todos que concorreram. A questão de ordem com relação aos demais vetos, tudo na pauta de amanhã, conforme manda o regimento. Excelência, não tem negociação não, senhor presidente. É o regimento que determina, não é isso? Vossa Excelência tem toda a razão. Eu já determinei ao diretor
ao diretor legislativo que tome todas essas providências requeridas regimentalmente por Vossa Excelência. Presidente.